Joe Biden fala ao país e justifica a desistência da corrida à Casa Branca. O importante, diz, é salvar a democracia. Segundo o Copérnicos, segunda-feira foi o dia mais quente de que há registro a nível mundial. Primeiro dia de competição nos Jogos Olímpicos de Paris, marcado por invasão de campo no Marrocos-Argentina em futebol e vaia ao hino de Israel. Dias depois de ter anunciado que desistia da corrida à Casa Branca para um novo mandato, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ao país, diz que abandona a corrida contra o republicano Donald Trump devido a preocupações com o futuro da democracia norte-americana e que se afasta para permitir que uma nova geração assuma o comando. Estas foram as primeiras declarações públicas desde que terminou a candidatura à reeleição. Enquanto Biden falava, um grupo de apoiantes reuniu-se no exterior da Casa Branca. O primeiro-ministro israelita disse estar disposto a prosseguir a guerra de Israel contra o Hamas até alcançar aquilo a que chama vitória total. No Congresso dos Estados Unidos, em Washington, D.C., Netanyahu apelou à América para que se mantenha ao lado de Israel. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. Mais de 50 congressistas democratas boicotaram o discurso de Netanyahu. Milhares de manifestantes reuniram-se no exterior junto ao Capitólio para condenar a guerra de Israel em Gaza. Chamaram ao primeiro-ministro israelita criminoso de guerra. A multidão pediu também ao presidente dos Estados Unidos para que promova um acordo que garanta a libertação dos reféns. A polícia do Capitólio lançou gás-pimenta sobre os manifestantes que tentaram ultrapassar a barreira de agentes. Foram feitas várias detenções. Itália, Eslováquia e Hungria foram fortemente criticadas pela Comissão Europeia no relatório anual sobre o Estado de Direito, que levanta preocupações sobre a liberdade dos meios de comunicação social, a independência do poder judicial e a corrupção. A Comissão observou que Itália não fez progressos na introdução de salvaguardas sobre a utilização de meios de difamação e na proteção do anonimato dos jornalistas em circunstâncias específicas. No ano passado, por exemplo, o jornalista Roberto Savian foi multado em 1.000 euros depois de ter insultado na televisão a atitude da primeira-ministra Giorgia Meloni em relação aos migrantes. We express concerns related to the independence and funding of public service media, and we ask authorities to address the situation. We have been expressing the need for safeguards for years now, but with new incidents reported by stakeholders and budget cuts, this is becoming very urgent. A Hungria, o mais prolífico violador dos valores democráticos da União Europeia, foi criticada por não ter feito progressos na melhoria do Estado de Direito, quer através da luta contra a corrupção de alto nível, quer pela garantia da independência dos meios de comunicação social. O país já está a ser objeto de um procedimento ao abrigo do artigo 7º do Tratado da União Europeia, que pode levar à suspensão do seu direito de voto nas decisões da União Europeia. We try to be fair in the way to analyze the situation, but I will say Hungary is a real systemic issue for the Commission about the rule of law. O relatório também levanta preocupações relativamente à Eslováquia e à Grécia. A independência dos meios de comunicação social está a diminuir em muitos Estados-membros e, de acordo com as organizações não governamentais de comunicação social, está na altura de a Comissão Europeia agir. Nous sommes partisans de procédures d'infraction contre les pays qui ne respectent pas la liberté de la presse. Il est temps en Europe de punir ceux qui bafouent la liberté de la presse. Et donc nous espérons que sur base du nouveau règlement européen sur la liberté des médias, qui sera entré en vigueur entre novembre 2024 et août 2025, sur base de ce règlement, il sera possible d'initier des procédures d'infraction contre l'Italie, contre la Slovaquie, contre la Grèce éventuellement, et nous serons là pour aider la Commission a documenter ces procédures d'infraction. Mas nem tudo é mau. O relatório diz que, de um modo geral, os Estados-membros estão muito mais bem preparados para detectar e prevenir o retrocesso democrático. E para aqueles que já regrediram, oferece recomendações específicas sobre o que fazer para o corrigir.
When it comes to the rule of law, Italy has made little progress and more needs to be done. That's the sense of the European Commission's assessment in its latest report published on Wednesday. The European Commission has expressed doubts on a number of issues, including the latest draft reform to introduce the direct election of the Prime Minister and whether it will indeed bring more political stability. There are also concerns about whether the role of the head of state could be weakened as a result of it. The European Commission's assessment also touches on the latest justice reform and whether the independence and the authority of judges could be affected as a result of this latest reform. Here is what a Brothers of Italy deputy who's part of the ruling coalition told us about the Commission's report. Qualcosa di positivo è stato fatto ed è stato riscontrato appunto a Bruxelles da parte di questo governo nell'ultimo anno e mezzo. Quello che di negativo è stato sottolineato, come ad esempio la questione RAI o il premierato, mi permetto di dire che sono ad esempio la questione RAI, cose che comunque in Italia ci sono da tempo e non è ovviamente legato e non può essere legato chiaramente soltanto al governo Meloni. Per quanto riguarda ad esempio il premierato, io vorrei ricordare che gli italiani quasi 2 anni fa hanno votato un governo, hanno votato la Meloni, l'hanno riconfermata ed è stato riconfermato questo governo alle recenti elezioni europee anche per fare delle riforme. O relatório anual sobre o Estado de Direito, que examina todos os Estados-membros, sublinhou os problemas que continuam a afetar a liberdade de imprensa em Itália. O debate sobre a influência política no setor da comunicação social tem vindo a aumentar. Há alguns meses, os jornalistas da RAI entraram em greve para protestar contra a influência do governo sobre o conteúdo editorial. A Federação Nacional de Imprensa Italiana diz que é triste ver que a Itália foi colocada ao mesmo nível de países que enfrentam problemas ainda mais graves. In Italia la libertà di informazione, il suo perimetro si stanno sempre più restringendo e questo è quello che noi abbiamo fatto presente negli ultimi mesi sia all'FJ sia alla Commissione Europea con lettere, con richieste di missioni, con richieste di sopralluoghi, con tutto quello che potevamo mettere in campo per dire attenzione signori, in Italia la libertà di informazione sta svanendo. Mai come in questo caso c'è stata l'occupazione del servizio pubblico. La RAI è diventata una televisione con una forte connotazione politica di governo e questo non va bene, non fa bene al pluralismo dell'informazione. Os partidos da oposição italiana responsabilizaram o governo de Meloni pelo declínio dos padrões democráticos em Itália, argumentando que há muito discordam de algumas das reformas que estão no centro do relatório. Pessoas morreram depois de um avião se ter despenhado durante a descolagem no Nepal. O único sobrevivente do acidente foi o piloto, que foi levado para o hospital com ferimentos nos olhos, mas não se encontra em estado crítico. O avião da Sauria Airlines descolava do aeroporto internacional de Tribhuvan, em Katmandu, o principal aeroporto do Nepal para voos internacionais e domésticos, e tinha como destino a cidade turística de Pokhara. O avião saiu da pista durante a descolagem e incendiou-se em seguida. Em Katmandu é época de monções, mas não estava a chover na altura do acidente. No entanto, segundo a imprensa local, a visibilidade era reduzida em toda a capital nepalesa. Não se sabe até agora o que levou o avião a sair da pista. Dados provisórios de satélite divulgados pelo Copérnicos, Serviço Europeu de Monitorização das Alterações Climáticas, revelam que segunda-feira foi o dia mais quente de que há registro a nível mundial. 0,06 graus Celsius mais quente do que domingo, em que o recorde tinha já sido quebrado. Estas podem ser as temperaturas mais altas em 120 mil anos. And likely, especially if you look at the average over the year, this is probably the last 12 months have been the warmest 12 months in the last 100,000 years or thereabout. Os cientistas salientam que o aumento da temperatura nas últimas décadas está de acordo com as previsões feitas se os seres humanos continuassem a queimar combustíveis fósseis a um ritmo crescente. Para os cientistas, a ocorrência de dias tão quentes em 2 anos consecutivos é considerada extraordinária. It's useful to understand how much and how fast the climate is changing. But ultimately what is biting us back is not the global mean temperature, because nobody lives in the global mean. It's really what's happening in our backyard, what's happening to our rivers, our mountains and so on. Estas notícias sublinham a necessidade de combater as alterações climáticas.
Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram com uma surpreendente vitória da equipa masculina de futebol de Marrocos por 2-1 sobre a campeã mundial e pan-americana Argentina em Saint-Étienne, num jogo caótico que foi suspenso durante quase 2 horas depois de uma invasão de campo após um gol depois anulado dos argentinos. O jogo entre Israel e o Mali, que acabou empatado a 1-1, aconteceu sob fortes medidas de segurança. O hino de Israel foi vaiado pelo público nas bancadas em protesto contra a guerra na faixa de Gaza. Assim que o jogo começou, os jogadores israelitas foram vaiados sempre que tocavam na bola. Em Bordeaux, o Japão goleou o Paraguai por 5-0, enquanto França agradou aos adeptos com uma vitória tranquila por 3-0 sobre os Estados Unidos. Em Marselha, golos de Lacazette e Olise puseram França à frente no marcador. Loic Bade fez o terceiro de cabeça. Os anfitriões tiveram um início menos brilhante no rugby a 7 masculino, vencendo o Uruguai por 19-12 e empatando com os Estados Unidos 12-12. As Ilhas Fiji, medalhistas de ouro em Tóquio 2020, também derrotaram os Estados Unidos por 38-12 e o Uruguai por 40-12, enquanto a Irlanda superou a atual campeã mundial, a África do Sul, por 10-5. Os sul-africanos perderam também com a Nova Zelândia por 17-5.